Sejam muito bem-vindos aqui para a nossa live que eu preparei hoje aqui para vocês, uma live super especial, onde eu vou trazer aqui para você os 3 passos para você sair das doenças de pele. Então, o que eu vou trazer aqui nessa live são informações que vão ser o caminho para que você de fato melhore de forma eficaz. E eu vou trazer aqui o passo a passo que eu percorri para me libertar das minhas doenças de pele, da minha psoríase, e também os passos que os meus pacientes aplicam na vida deles para também se libertar. Para todos vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Ótima tarde para todos vocês. Coloquem aí, gente, quem aí de vocês tem algum tipo de problema de pele? Eu quero conhecer vocês aqui. Coloquem aí o que vocês têm de sintoma. Para quem tem sintoma de pele, a gente vai trazer aqui o passo a passo, 3 passos para você sair das suas doenças de pele. Então, eu quero saber de onde vocês estão falando também. Coloquem aqui a cidade de vocês. E se vocês já me acompanham há mais tempo, ou se vocês estão aqui, chegaram agora, são seguidores mais recentes, quero ir conhecendo vocês também, vão colocando aqui nos comentários. Vamos lá, pessoal, enquanto vocês vão chegando, tá tudo certinho com o meu som, pessoal? Confirmem pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Olha só, a Josi já colocou aí. Tem foliculite. Vamos colocando aí, pessoal, quem que tem sintoma de pele? Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui pra você a minha história, enquanto vocês vão colocando aqui o sintoma de pele que você tem, caso você tenha. Eu vou trazer aqui os 3 passos para que você saia das doenças de pele, mas se por um acaso você não tem a doença de pele, você também vai poder aplicar na sua vida para sair de outras doenças, tá? Então vamos chegando aqui, pessoal. Para vocês que, dermatite de contato e alimentar. Vamos colocando aqui, coloquem também a cidade de vocês, tá? De onde vocês estão falando, que a gente vai conversando. Muito bom. Então, pessoal, para vocês que chegaram aqui agora e ainda não me conhecem, eu sou a Thaís Silveira, sou terapeuta integrativa e especialista na Seven Healings e Nova Medicina Germânica no Brasil. Tenho formação também, graduação em Biologia pela Unicamp, e eu trago aqui nas minhas redes conteúdos, direcionamentos sobre saúde integral, tá? Então, é um foco diferente da medicina tradicional, onde a gente vai considerar você como um ser indivisível, considerando o corpo, a mente, as emoções, e eu trago aqui um caminho para que você se liberte das suas feridas físicas e emocionais sem usar químicos, tá? Através do cuidado do seu corpo, da sua mente e das suas emoções. E eu sempre gosto de trazer, vocês estão colocando aí os sintomas que vocês têm, sintomas de pele. Eu sempre gosto de trazer aqui um pouquinho a minha história, porque assim como você, eu também tive problemas de pele durante muitos anos. Eu tive o diagnóstico de psoríase, tinha também dermatite, várias alergias de pele. Tive também alergia alimentar, alguém colocou que também tem, né? Eu também passei por isso. E foram quase 8 anos em sofrimento, em que eu estava tentando tratar pela medicina tradicional, com medicamentos, com dermatologistas, e eu não tinha resultados, né? E aí, quem tem problema de pele sabe que a gente vai ficando desanimado, tenta um tratamento, não dá certo, começa uma medicação nova, daí depois vem o efeito rebote, efeito colateral dos medicamentos. Gente, eu te entendo porque eu vivenciei exatamente isso. Mas tudo mudou quando eu decidi dar um basta, eu decidi que eu iria melhorar. A sua melhora, se você hoje está tentando melhorar, eu te digo que a sua melhora ela vai se concretizar quando de fato você decide melhorar. E a gente vai trazer um pouquinho mais aqui sobre isso, mas a minha melhora começou quando eu tomei a decisão, quando eu dei aquele basta. E aí eu precisei mudar algumas questões na minha vida. No meu caso, pessoal, eu não dava atenção às minhas emoções. Eu estava tentando tratar ali só superficialmente, com um dermatologista, com pomada, com remédio. Mas eu não sabia que existia, por trás da minha psoríase, existia uma causa muito profunda. Existiam conflitos emocionais muito profundos que estavam gerando a minha psoríase, que estavam gerando a minha dermatite.
Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês qual que foi a causa real dos meus problemas de pele. E foi quando eu decidi procurar tratamentos integrativos e eu encontrei o tratamento Seven Healings, que hoje é a minha especialidade terapêutica aqui na medicina integrativa. Foi quando eu passei pelo tratamento completo, olhando para dentro, olhando para esses conflitos emocionais que até então eu não dava atenção e eu desconhecia, né, que isso podia estar por trás dos meus quadros de pele. Mas quando de fato eu passei pelo tratamento Seven Healings, eu consegui me libertar 100% dos meus processos. E aí, quando eu me curei completamente, eu tomei a decisão de que a minha autocura, ela definitivamente não poderia parar em mim. E aí foi quando eu iniciei as minhas formações em medicina integral e eu nunca mais parei, estou aqui, sou completamente apaixonada pela Seven Healings, pela medicina integrada, porque faz parte da minha história. E o que eu vou trazer aqui para vocês, gente, são 3 passos que eu selecionei a dedo, que você já pode começar a aplicar a partir de agora para que você também se liberte. Eu te digo que é perfeitamente possível você desfrutar de uma vida sem feridas. E o que eu vou passar aqui para você são os 3 passos para você conseguir isso. Então eu quero que vocês separem aí papel e caneta e vão anotando os insights, vão anotando o passo a passo para que você já comece a aplicar a partir de agora. Combinado? E se você tem também algum conhecido que tem um problema de pele, já envia, já encaminha essa live para essa pessoa, porque vai ajudar muito, tá? Vamos lá então, vamos para o passo 1, vamos começar aqui com tudo. Passo 1, gente, alinhamento da mentalidade. Tudo começa na sua mente primeiro, tá? E quando eu falo aqui em alinhamento de mentalidade, isso vai envolver quebra de algumas crenças que você pode ter que estão impedindo a sua melhora. Tudo que você pensa, tudo que você sente, fala para você, os seus pensamentos, eles vão definir os seus resultados. Então, tudo começa na mente primeiro. E a gente precisa, para que você consiga sair da sua doença, do seu processo que você esteja passando, você precisa acreditar que é possível. Então, olha só, a primeira crença que você precisa quebrar o quanto antes, e a gente já vai trazer aqui esse alinhamento de mentalidade, a primeira crença que você precisa quebrar o quanto antes para começar a melhorar, que a sua doença é incurável. Ah, que a minha doença não tem cura. Quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? Eu te digo que eu acreditei nisso durante anos da minha vida. Lá atrás, eu tinha essa crença. E pode ser que você tenha também essa crença. Quem aí já ouviu, por exemplo, psoríase não tem cura, dermatite não tem cura? Quando você de fato internaliza isso como uma verdade, pessoal, o que eu tô falando aqui é muito sério, tá? Os seus pensamentos, tudo que você pensa vai definir o seu resultado. Você tem que tomar muito cuidado com as suas palavras e com o que você pensa. Então, a partir de agora, eu vou te convidar para você começar a prestar atenção nas suas crenças, nos seus pensamentos e no que você tem falado para você. Quando você acredita que a sua doença não tem cura, assim como eu acreditei durante um bom tempo da minha vida lá atrás, no passado, que sempre que eu ia no médico, o médico me falava, mas daí não tem cura, desiste. Você vai precisar ficar ali refém de medicamento só para controlar os sintomas. Quantos de vocês aqui já ouviram isso? Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida vocês já ouviram isso, já passaram por isso. E quando vocês acreditam que a sua doença não tem cura, você acaba, sem perceber, retroalimentando. Olha só, a advogada falou sim, pelo menos uma vez na vida, gente, isso era o que eu mais ouvia. E isso desanima, não desanima? Eu ficava profundamente desanimada. E quando você acredita que a sua doença é incurável, você acaba retroalimentando um sistema que vai bloquear totalmente a sua melhora, que vai bloquear totalmente a sua cura. Olha só,
O que é o pensamento? O pensamento, gente, é a unidade da mente. E a mente, ela está conectada com o seu corpo. Certo? E se você pensa que você não tem cura ou que não é possível melhorar, eu vou te mostrar aqui o que acontece com você. E eu vou mostrar para você como que acontece o ciclo da crença, como que você constrói as suas verdades e como isso influencia na sua realidade, nos seus resultados hoje. Olha só, o que acontece com você? Tudo começa na sua comunicação interna. O que é comunicação interna? O que eu tô falando aqui para vocês, os seus pensamentos, o que você fala para você, o que você pensa de você, o que você sente de você. Sabe aquela vozinha que fica ali falando? O que a sua voz tem te falado? O que você pensa de você? Qual que é a sua comunicação interna? Se essa comunicação ela não for positiva, por exemplo, se você acreditar e pensar, eu não tenho cura, ou eu não vou melhorar, isso vai te levar, essa comunicação vai te levar a um estado. Por exemplo, aqui o que eu estava falando com vocês, um estado de desesperança, de descrença. E aí esse seu estado vai te levar a um comportamento. Por exemplo, uma postura mais fechada, mais desanimada. E aí este comportamento vai te levar a ter uma determinada ação. Qual ação aqui que poderia ser? Por exemplo, ficar embaixo da coberta, sem vontade de levantar, de ir para a vida. E você tendo esse tipo de ação, o que vai acontecer? Qual que vai ser o seu resultado? Você não vai melhorar. Muitas vezes você até piora. E aí o que acontece quando você tem um resultado da não melhora? Você vai construir uma crença, que é a crença de que eu nunca vou melhorar. Eu não tenho cura. E a partir dessa crença, você volta para a comunicação, que é o início ali do nosso ciclo que a gente está falando. Você volta a alimentar a voz. Eu não tenho cura, não tenho mais jeito. Percebem como tudo começa na sua comunicação, nos seus pensamentos? Isso vai definir todo o seu resultado. Então, para que você comece a mudança, para que seja possível você sair da doença, você precisa monitorar os seus pensamentos. Você precisa monitorar essa comunicação interna. Você precisa quebrar o quanto antes a crença de que você não tem cura, de que você não tem mais jeito. Porque se você acreditar nisso, de uma coisa eu posso ter certeza, você não vai melhorar. E olha só o que eu vou trazer aqui, as crenças que você precisa quebrar o quanto antes. Então eu dei aqui o exemplo para você, a crença de não tenho cura, quebrar essa crença caso você queira melhorar. Não tenho mais jeito, quebrem essa crença o quanto antes. E quer ver aqui uma outra crença que é muito comum, que pode ser que você tenha e você nem perceba isso? Quando você se identifica com o seu diagnóstico. Quantas pessoas, pacientes que chegam até mim e falam, eu sou ansiosa? E pode ser que você fale isso, verbalize isso. Sou ansiosa, eu sou o meu diagnóstico, eu sou as minhas feridas. Eu te digo que não, você não é o seu diagnóstico. As suas feridas definitivamente não te definem. Entenda isso. Você está passando por um momento e isso é passageiro, vai passar. Mas a partir do momento em que você se identifica com um diagnóstico, se identifica com uma emoção ruim e você acha que você é ansiosa e que isso não pode ser mudado, você não tem condição de mudar. Aí é que a emoção ruim toma conta, aí é que o diagnóstico toma conta, entende? Então vai passar. Você não é ansiosa, você está ansiosa. Está passando por um momento de ansiedade, vai passar. Beleza? Então,
Quebrem a crença de que vocês são um diagnóstico, você não é o seu diagnóstico. Quer ver uma outra crença que vocês precisam quebrar aqui para melhorar? Que também é uma questão muito comum de quem tem problema de pele. A minha doença, a minha psoríase, a minha dermatite, a minha foliculite surgiu do nada. Quantos de vocês já ouviram isso ao longo da vida de vocês? Não tem causa definida. Isso daí surgiu ao acaso. Foi uma das coisas que eu mais ouvia também. Isso daí surgiu do nada. E quando você acredita que a sua doença, a sua ferida, seja física ou emocional, ela surgiu do nada, você acaba ficando muito alheia do problema. E isso pode gerar um sentimento de incapacidade para a solução, concordam? Se você não sabe de onde veio, como que você vai resolver isso? Não é angustiante? Isso me gerava muita angústia quando eu estava doente. E daqui a pouquinho, no passo 2, eu vou mostrar para vocês que nenhuma doença surge do nada. Que nenhuma doença surgiu ao acaso. Então, a crença de que a sua doença de pele ou qualquer outra doença que você esteja passando surgiu ao acaso, surgiu do nada só para te atacar, quebrem essa crença, tá? Porque senão você vai ficar ainda mais desesperançosa. Combinado? E o que você... A gente falou então aqui as crenças que você precisa quebrar o quanto antes para melhorar, certo? Que são: não tenho cura, não tenho mais jeito, eu sou o meu diagnóstico, ou é tarde demais para melhorar, ou a minha doença surgiu do nada. Beleza. Então agora eu vou passar aqui para vocês as crenças que vocês precisam fortalecer para melhorar. Então essas são as que vocês precisam focar. Primeira crença para vocês fortalecerem: acreditar que é possível. Para que você comece qualquer coisa na sua vida, seja autocura ou seja qualquer outra questão que você deseja na sua vida, em qualquer área da sua vida, pessoal, profissional, financeira, você precisa primeiramente acreditar que isso é possível. Um outro ponto importante: você precisa se comprometer com a sua melhora. Assumir esse compromisso com você mesma até que ela se torne real. E quando você de fato acredita que é possível melhorar, quando você se compromete com a sua melhora, você não tem noção da força que você passa a ter. Isso vai te tornar totalmente imparável. Não importa o tempo que demore, você sabe que você vai melhorar. Então, olha só a diferença de eu chegar aqui para vocês e verbalizar: eu queria tanto me curar. Da diferença de eu chegar aqui e eu falar para vocês: eu vou me curar. Eu já estou curada. Se você decretar eu já estou curada, melhor ainda, tá? Porque aqui a gente entra no ser para ter. Mas acredite nisso, firme esse compromisso para você. Não duvide da sua capacidade de conseguir. Eu vou te passar aqui o que você precisa fazer para conseguir. Mas primeiro você precisa acreditar fielmente que é possível e que você vai conseguir. E com isso você se torna imparável. Você resgata uma força de você, dentro de você, muito grande. Então, gente, a partir de agora, nesse passo 1 que eu tô falando aqui, para que vocês monitorem, né, façam esse trabalho de ajuste de mentalidade, comecem a monitorar os pensamentos de vocês. Comecem a monitorar os pensamentos que falam para você, que aparecem aí, que você não tem mais jeito. Ou que você já desistiu, que não é para você. Comecem a alimentar a esperança. Tragam pensamentos fortalecedores, tá? E comecem também a ser a sua melhor amiga. Para de se atacar.
Porque na maior parte das vezes você mesma é a sua maior inimiga, que fica se maltratando, falando coisas ruins para você o tempo todo. E isso só vai fazer também com que você piore. Então traga esse acolhimento para você. Comece a ser a sua melhor amiga. Entenda que as suas feridas não te definem. Combinado? A partir de agora eu vou convidar aqui vocês a prestarem atenção nos seus pensamentos. Se você não parar e fizer esse trabalho de prestar atenção, você vai ficar presa no piloto automático. E aí você não tem condição de mudar. Mas agora vocês sabem que quando vocês colocam a sua atenção consciente nisso, sim, é possível mudar. E toda vez que vier um pensamento ruim, uma crença negativa, alguma voz ali ruim, você vai trocar por um pensamento fortalecedor. E quando você faz essa troca para o pensamento fortalecedor, é o start que você precisa para mudar o seu estado e os seus resultados, que é todo aquele ciclo da crença que eu expliquei para vocês aqui no início da nossa live. Tudo começa com o seu pensamento, com aquilo que você acredita e fala para você. Combinado até aqui o nosso passo 1? Ajuste de mentalidade, quebrar essas crenças que estão bloqueando a sua melhora hoje e fortalecer as crenças positivas. Acreditar que é possível melhorar e se comprometer de fato com a sua melhora, trazendo essa esperança. Certo? Tudo certo até aqui? Vamos agora para o passo 2, pessoal. Vocês querem saber qual que é o passo 2? Passo 1, então, foi mentalidade. Passo 2 agora. O segundo passo para você sair da sua doença de pele é você ter a consciência que existe uma causa para sua ferida. Olá, Carla, tudo bem? Vamos lá então, vocês estão querendo o passo 2, vamos lá. Ter a consciência da causa real da sua doença. Lembra que eu falei para vocês ali que a crença que você precisa quebrar, que a sua doença surgiu ao acaso, que surgiu ali do nada? O passo 2 é você ter a consciência de que existe sim uma causa por trás da sua doença. Existe uma causa por trás da sua psoríase, existe uma causa por trás da sua crise de ansiedade, da sua dermatite. Isso é válido para qualquer doença, tá? Não somente para as doenças de pele. Existe uma causa para a sua dor física, para o seu estado depressivo, para o seu estado de ansiedade, para a sua dor de estômago. Vocês sabiam disso? Eu não sabia lá atrás. Eu te digo que durante a maior parte da minha vida eu desconhecia essa informação. Eu não sabia que por trás de uma doença de pele existia uma causa definida, porque eu ouvi o tempo todo o contrário, que tinha surgido ao acaso ou que era simplesmente uma condição genética ou que tinha vindo da alimentação. E eu te digo aqui agora que a sua doença definitivamente não veio do nada. A Fátima, agora eu já sei. Muito bom. Eu falo que uma informação, gente, pode mudar tudo. E quando você entende que a sua doença, ela não veio do nada, e que existe uma causa mapeada para toda a ferida, que você não é refém da genética, que você não precisa ser refém de medicamentos, que você não precisa ser refém do acaso, que você não precisa ser refém de alimentação, isso é muito libertador, porque a partir do momento em que você entende que tem uma causa, você tem um caminho para melhorar. O seu poder de mudança, a sua cura, ela está dentro de você. Você tem o poder de autocura dentro de você. E a verdadeira cura, ela acontece quando o seu corpo consegue resolver essa causa por trás. No caso aqui dos problemas de pele. Olha só, a advogada, eu não sei como você chama, mas ela colocou, através da sua história que eu vi no Insta, eu comecei a acreditar que é possível. Com certeza, eu fico muito feliz que a minha história te inspire. E não só eu,
não só a minha história. Se inspirem em todos os relatos que eu trago aqui dos meus pacientes. São centenas e centenas de casos que a gente consegue solucionar em sessão. Eu vou contar aqui, eu vou compartilhar com vocês alguns casos daqui a pouquinho. Mas são casos inspiradores, tá? É possível. Alimentem isso no coração, no íntimo de vocês. É possível. E se comprometam com isso. Entendendo que sim, tem uma causa. E quando o seu corpo consegue resolver essa causa, você simplesmente consegue se libertar. Mas qual será que é a causa? Vamos entender aqui dos problemas de pele. Que é extremamente importante você ter essa consciência para que você, é o nosso passo 2 aqui, para que você consiga melhorar. A maior parte das pessoas, gente, tem relativa dificuldade de relacionar um sintoma físico, por exemplo, com um sintoma de pele, uma doença de pele, com uma alteração emocional. Não é verdade? Eu não tinha essa consciência antes. Só que qual que é o ponto, gente? Mais de 90% das doenças físicas tem como causa comprovada uma emoção específica. E eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Todo o seu corpo, gente, todo o seu corpo, o meu corpo, de todos nós, é formado por 4 tecidos de formação. 4 tecidos de formação vão dar origem para todo o seu corpo, todos os seus órgãos. E cada órgão do nosso corpo, ele tem uma função física, concordam? Por exemplo aqui, vamos pegar como exemplo o estômago. Qual que é a função física do estômago? É fazer a digestão do alimento, não é? Só que eu te digo que cada órgão do seu corpo não tem somente uma função física de digestão do alimento. Tem também uma função de absorção emocional. Gravem essa informação e levem para a vida de vocês. Então, da mesma forma, por exemplo, se você come muito rápido ou se você come demais, o que pode acontecer com você? Se você come muito. Ou se você, por exemplo, cai, bate o pé e quebra o pé. Você pode ter uma indigestão no primeiro caso, né? Comi demais ou comi muito rápido, tive ali uma indigestão. Ou estava correndo, torci, quebrei o pé. Bati ali na quina da cama e machuquei o meu pé. Concorda que o seu órgão ele teve um impacto físico ali? Porque você comeu muito rápido ou comeu demais e você teve de fato uma pancada física ali e machucou, torceu o seu pé? Então, o seu corpo físico, ele vai responder, o seu corpo, né, os seus órgãos, eles vão responder esses impactos físicos. Mas o ponto é, o seu corpo também vai responder não só aos impactos físicos, também vai responder aos impactos emocionais. Não somente uma pancada ali que foi impactante, uma emoção impactante também marca o seu corpo e gera um sintoma. Vocês sabiam disso? Uma emoção impactante quando o seu corpo não consegue resolver, quando aquilo é muito intenso, maior do que a sua capacidade de autocura no momento do impacto, isso vai gerar uma marca no seu corpo e um sintoma em resposta a isso. A mesma coisa que um processo físico, por exemplo. Só que esses impactos emocionais que eu tô falando aqui pra vocês, gente, são a causa comprovada de mais de 95% das doenças. Olha só. E aqui a gente está falando dos estudos da epigenética, tá, gente? São estudos comprovados. Ó, a Fátima colocou. E a pele é o nosso maior órgão, exatamente, Fátima. Então aqui a gente está entrando nos estudos da epigenética, os estudos do Dr. Bruce Lipton, quem já ouviu falar nele? A sua relação com o seu ambiente vai alterar o funcionamento dos seus genes. As suas emoções, as suas experiências de vida, o seu ambiente, a sua relação com as pessoas, as suas emoções impactam
o seu corpo físico. Isso é biológico, tá? A gente não está falando de processos mentais, estamos falando de biologia, de corpo físico. Então, da mesma forma que a partir das suas experiências você pode gerar uma doença, você também pode curar uma doença. A partir do momento em que você, com auxílio profissional, olha para essas emoções que ficaram mal resolvidas, que vêm de lá de trás, que vem de um acúmulo de experiências vividas, não vem só de hoje. O seu corpo registra tudo que você vive na sua vida desde que você estava na barriga da sua mãe até os dias de hoje. E quando o seu corpo vai acumulando todos esses conflitos, emoções, sentimentos, vivências, eu falo que tem uma hora que o copo vai transbordar. E como que o copo vai transbordar? Vem a manifestação do sintoma. Vem uma crise de alergia que parece que veio do nada. Mas será que realmente veio do nada? O que vocês acham? E vamos entender aqui, gente, qual que é a causa real das doenças de pele, que é o nosso foco aqui. Quando você compreende isso, também ter essa consciência é importante. A causa real por trás das doenças de pele são conflitos de perdas e de separações, emoções vivenciadas de perdas, de conflitos com pessoas, de separações ou de sentimentos de desproteção, de desamparo emocional. A Rosângela aí colocou, todo pensamento gera uma emoção e vai para o físico, exatamente. Exatamente isso. E lembrem que eu falei para vocês, gente, que cada órgão do nosso corpo tem uma função física e também uma função de absorção emocional? Qual que é aqui, já que a gente está falando de pele, qual que é a função da pele, a função biológica? Para que serve a nossa pele? Vamos parar para pensar aqui. A nossa pele, gente, ela tem a função de contato, de toque, de conexão. É com a pele que você vai abraçar alguém que você gosta, que você vai sentir o toque da pessoa, que você vai sentir o ambiente externo, que você vai se conectar com o ambiente externo, com as pessoas. E além ao que a Silvia falou, exatamente. E além dessa questão de conexão, tem também a função de proteção. Então, são as duas funções principais da pele: contato, conexão e proteção. E quando você vivencia exatamente o que a Fátima colocou, algum conflito emocional, olha o impacto emocional ali que também pode manifestar o físico. Quando você vivencia, perde o contato com alguém ou sente a falta desse toque, o que vocês acham que pode acontecer? Manifestação de um sintoma de pele. Então, quando você perde o contato com alguém que você gostava, ou quando você não quer mais o contato, ou quando de alguma forma, como a Silvia falou, você perde a sua proteção, a sua pele responde. Biologicamente, a sua pele pode responder com feridas, com inflamação, com coceira, com descamação, formação de bolhas, escurecimento da pele. E aqui, olha só, Rosângela, eu na crise não aceito toque. Isso é muito comum. Então, quando você sente falta desse toque ou quando você não quer mais o toque, não quer mais o contato, entendemos que a pele pode reagir. Sentimento de abandono e de desproteção também, Fátima. São conflitos mais profundos que a pele também responde. E aqui a gente está falando de separações, de processos de perdas. Nós temos aqui 3 tipos de processos de separação, de falta de contato que podem acometer a pele. Vamos entender aqui os 3 principais tipos de conflitos que podem ser. Conforme eu for trazendo aqui para vocês, vão conectando com a história de vida de vocês, tá?
Veja, vai vendo se faz sentido consciente para você. O primeiro tipo de separação, gente, é a separação sofrida. O que é uma separação sofrida? É quando você sente a falta do contato de alguém que você gostava muito. Então, por exemplo, uma separação de um casamento ou separação dos seus pais na infância, em que você não queria que eles se separassem e teve a separação. Quando teve alguma mudança de cidade, você sentiu a falta da sua família que ficou no interior, você foi para a cidade. Ou quando, por exemplo, tem algum tipo de tem falecimento, né? Perda, falecimento de pessoas queridas. Esse é o primeiro tipo de separação que pode acometer a pele. E o segundo tipo de separação é o que a gente estava falando aqui, que a Rosângela falou também, de não aceitar o toque. Então, é a separação desejada, é quando você tem um relacionamento, às vezes, muito conflituoso, um contato com alguém que você não quer mais. Eu quero me afastar dessa pessoa, eu não quero mais essa pessoa perto de mim, mas eu não consigo me livrar, eu não consigo me separar, não consigo sair desse relacionamento. Muito comum processos aqui de relacionamentos conflituosos, às vezes processos de abuso também, que são conflitos muito comuns. E o lugar que você vai manifestar a sua doença de pele também não é ao acaso. Lembrem-se que nada no nosso corpo acontece ao acaso, agora vocês tenham consciência disso. Quando você passa por esse segundo tipo de separação, por exemplo, a separação desejada, que é eu não quero mais esse contato, o corpo geralmente vai manifestar feridas em áreas de afastamento do corpo, que seria, por exemplo, a região do cotovelo, que expressa figuramente esse desejo da separação, que é eu quero me livrar dessa pessoa. O contrário, geralmente, quando a pessoa quer esse contato de volta, geralmente acomete a região interna dos braços, que é eu queria manter por perto essa pessoa, mas eu não tenho mais. Então, olha só como nada no nosso corpo acontece ao acaso. Agora você compreende isso, você tem informação. Então, separação sofrida, separação desejada. E o terceiro tipo de separação, que pode ser o medo da separação. Se você tem muito medo de ficar sozinha, se você tem muito medo de perder alguém, a sua pele também pode responder. Porque o nosso cérebro ele não consegue diferenciar aquilo que é real daquilo que é imaginário. Então, o medo da morte, o medo da perda, o medo da separação também pode gerar sintomas na pele. E esse foi o meu caso, uma das raízes da minha psoríase. Abrindo aqui com vocês. Vocês querem saber o que era? Eu vou compartilhar com vocês. Coloquem aí, sim ou não. Conto ou não conto? Qual que foi a causa da minha psoríase? Eu vou contar pra vocês. Ó, a Jéssica quer saber. Rosângela também. Boa tarde, Alisson. A Fátima também. Então eu vou compartilhar com vocês. Eu fui manifestar, gente, a minha psoríase na minha adolescência, tá? E quando eu passei em tratamento de Seven Healings, eu descobri que a causa da minha psoríase, na verdade, ela estava em dois momentos principais da minha vida que eu vivenciei. O primeiro conflito, a primeira raiz emocional da minha psoríase foi a separação dos meus pais que eu tive quando eu tinha 3 anos de idade. Lá atrás, 3 anos de idade, meus pais se separaram e isso foi gerar a minha psoríase na minha adolescência. E quando eu cheguei para fazer o tratamento, eu achei que isso já tinha sido resolvido, eu não sabia que existiam feridas que ainda não estavam cicatrizadas e que estavam gerando sintomas em mim decorrentes disso. Na verdade, o meu corpo não tinha conseguido solucionar isso. 3 anos eu era muito pequena. E quando a gente é muito pequena, quando o nosso corpo não tem tempo, energia ou condição de lidar com tanta dor, o nosso corpo é tão inteligente que ele vai guardar essa memória, essa informação, essa emoção para ser resolvida mais para frente. Quando você já é madura, quando você tem condição de lidar com isso.
Exatamente isso, Fátima. A marca ficou naquela idade. Só que isso foi gerar sintomas em mim anos e anos e anos pra frente. Essa foi uma das principais causas. E no caso da psoríase, que foi o meu caso, não é somente um conflito de separação, são 2 ou mais conflitos de separação. A psoríase é uma doença um pouquinho mais profunda, que podem ter mais de um conflito de separação envolvido, que foi o meu caso. Vou entrar agora na segunda causa da minha psoríase, isso eu conto para poucas pessoas sabem disso. Mas a segunda causa do meu quadro foi quando eu tive, ali na minha adolescência, que foi quando o gatilho ali, foi quando fez o copo transbordar mesmo, que aí os sintomas vieram com tudo. Quando eu tive muito medo de perder a minha mãe pro câncer. Porque a minha mãe teve diagnóstico de câncer de mama. E nessa época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E eu lembro que eu fiquei desesperada, com medo da minha mãe morrer. E esse medo foi a segunda causa da minha psoríase, que gerou a minha psoríase. Então, o medo da separação, o medo da morte também pode gerar sintomas. Esse foi o meu caso. Mas quer ver aqui um outro caso de uma outra paciente? Vou contar aqui para vocês. Uma paciente minha chegou com um quadro de psoríase muito grave, que ela tinha lesões assim pelo corpo todo, era 90% do corpo acometido. E sabe qual que foi a causa? A paciente com mais de 30 anos, 36 anos se não me engano. Psoríase aí quase 10 anos que ela tinha o diagnóstico. Sabe qual que era a causa da psoríase dessa paciente? Eram conflitos, gente, de relacionamento que ela estava vivenciando, tá, com o esposo dela, que não eram conflitos recentes, já vinham de algum tempo. E esses conflitos de relacionamento estavam gerando a manifestação na pele dela. Só que não só isso. O ponto mais profundo ele vem agora. Uma das causas aqui, a causa principal da psoríase dessa minha paciente, foram conflitos que a mãe dela vivenciou quando estava grávida dela. Essa minha paciente, ela sofreu rejeição no ventre da mãe. Olha essa informação, gente, que eu tô passando para vocês. A Andréia perguntou, ela teve de se separar do marido? Não, Andréia, ela não precisou se separar do marido, tá? Quando ela passou, eu já vou contar para vocês isso. Mas esses conflitos de relacionamento com o marido e essas rejeições vividas no ventre da mãe dela, o que aconteceu com a mãe? A mãe achava que ela era um menino. Ficou a gestação toda achando que era menino. Só que aí depois que ela nasceu, ela descobriu ali no momento do parto que era menina. E isso gerou uma emoção inconsciente de rejeição nela. E aí eu te pergunto, gente, que tratamento convencional mapearia e trataria essa causa? Eu não conheço nenhum. Mas a gente em sessão Seven Healings tratou exatamente essa causa. E a minha paciente conseguiu se libertar 100% da psoríase dela. Hoje ela está completamente curada. E assim como a Andréia perguntou, ela teve que se separar do marido? Não, André, ela não teve que se separar do marido, porque no tratamento Seven Healings a gente vai diminuir a massa do conflito. Se o conflito é muito grande, a gente vai tratar de modo que ele fique pequenininho, pequenininho, até o corpo conseguir resolver isso. Fantástico. E aí eu te pergunto, que medicamento trataria isso? Ou que psicólogo trataria isso? Claro que psicólogo é extremamente importante, gente, só que psicólogo atua somente no campo mental. Vocês percebem que a gente tem que atuar num nível muito mais profundo para que você consiga sair da sua doença de pele? Nas memórias inconscientes do seu corpo, que o seu corpo grava,
nas suas experiências de vida do passado? Eu jamais imaginava que a minha psoríase, que eu fui manifestar na minha adolescência, seria por conta da separação dos meus pais quando eu tinha 3 anos. Eu nunca imaginaria isso. A minha paciente nunca imaginava que a psoríase dela era por conta de uma rejeição inconsciente que ela vivenciou ali no ventre da mãe dela, junto de outros conflitos de relacionamento. Então, o ponto é, se hoje você tem doenças de pele, feridas, psoríase, dermatite, foliculite, independente do nome do seu diagnóstico, é porque você ainda não passou por um tratamento que trate a causa real da sua doença. Ou que o seu corpo de alguma forma não conseguiu resolver 100% essa causa. E aí, o que a gente vai entrar aqui no passo 3? Então, esse foi o passo 2 que eu trouxe aqui para vocês. Vamos retomar. Passo 1, trabalhar a mentalidade. Fazer a quebra de crenças que estão bloqueando a sua melhora e trazer a crença fortalecedora. Legal. Ajustei a minha mentalidade, eu acredito na minha melhora, me comprometi com ela. Passo 2, em consciência da causa. Entendo que a minha ferida de pele hoje ela tem uma causa, que foi o que eu mostrei aqui para vocês. Então a sua doença ela não vem do além, ela não acontece por acaso, e aí você tem um caminho para melhorar. E qual que é o passo 3? A Fátima já colocou aí. O passo 3 é exatamente tratar a raiz. Tratar a causa real. Se você tiver só a consciência da causa, claro que é importante. Só que ter a consciência só não basta para você melhorar. E é aqui que entra o processo de tratamento comigo. A 7 Healings é o plano de tratamento que resolve exatamente o seu problema de pele. Olha o Alisson, eu trabalho com o inconsciente, é perfeito. É maravilhoso. Então, gente... gratidão, Silvia, pelo carinho. Então, gente, é preciso, além de você identificar a causa... E aqui pode ser que vocês estejam me ouvindo falar e pode ser que você ache que a causa da sua alergia é uma causa X, por exemplo, um conflito que você teve com o seu chefe no trabalho. Só que aí a hora que a gente vem em sessão, que o paciente chega em sessão comigo, a gente descobre que na verdade a causa é muito mais profunda. Porque você não consegue se lembrar conscientemente de tudo que aconteceu na sua vida. Imagina, gente, vocês acham que essa minha paciente iria saber que aconteceu isso no ventre da mãe dela? Não. Mas com a técnica 7 Healings, o seu corpo tem essa informação. O seu corpo tem o caminho para melhora. E com o processo todo do passo a passo da técnica, eu identifico essa informação, esse ponto de bloqueio que está relacionado à sua disfunção, ao órgão que você tem o sintoma, e eu faço a correção, a ressignificação com a própria técnica. Então eu te digo que sim, é possível desfrutar de uma vida sem feridas. É possível desfrutar de uma vida sem problemas de pele. A mentalidade alinhada, que foi o que eu trouxe aqui para vocês, junto com um plano de tratamento estratégico que te permita alcançar isso. É isso que vai fazer com que você saia das suas feridas. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem saber informações sobre o tratamento 7 Healings comigo, vocês podem já comentar aqui na live 7H, tá? O número 7H, que vocês vão receber no direct de vocês as informações sobre sessão. Mas é em sessão que a gente vai estimular a autocura do seu corpo, onde eu vou identificar esses bloqueios que você não consegue se recordar, essas disfunções emocionais, relacionar o seu sintoma, a gente vai mapear a causa, né? Pode estar vindo de alguma questão física, emocional, de alguma vivência do passado, algum trauma emocional, e a gente vai tratar isso pela raiz. E quando o corpo resolve a raiz, o que vocês acham que acontece?
a melhora do sintoma acontece por consequência. Então, pessoal, vocês compreenderam aqui que, por exemplo, o medicamento, muitas vezes ele é sim muito importante para diminuir o sintoma, mas o medicamento ele não atua na causa, ele não vai tratar essa raiz. Assim como um tratamento psicológico de conversa convencional também não chega nessa raiz, a gente precisa ir mais profundo. E a Seven Healings é essa sessão profunda. Ó, Silvia, gratidão pelo carinho, Silvia. As consultas com a Thaís são verdadeiros divisores de água, aconselho muito. Obrigada pelo carinho, Silvia. Silvia é minha paciente, aluna Seven Healings também. Sim, o medicamento ele não atua na causa, ele vai ajudar a controlar os sintomas, muitas vezes ele é importante, mas é importante que você tenha consciência que o medicamento não é curativo. Então, o caminho, gente, é olhar para dentro e não fora. A solução está em você. Então, para que você consiga sair das doenças de pele, você precisa acreditar e querer muito melhorar. Você precisa se comprometer com a sua melhora. Ter a autorresponsabilidade, alimentar a sua esperança e buscar a ajuda certa. E buscar o tratamento Seven Healings. Eu estou aqui para isso. A minha missão é ajudar cada vez mais pessoas a desfrutarem de uma vida sem feridas. E eu posso dizer por experiência própria, eu desconheço o tratamento melhor que a Seven Healings para tratar doenças de pele. É a minha especialidade tratar doenças de pele. E agora eu pergunto para você. Ó, a Fátima aluna, turma 18. Que bom que você está gostando, Fátima. Eu também sou uma das professoras e mentoras da formação Seven Healings. Temos bastante alunos aqui. Gente, eu te pergunto aqui, eu trouxe o caminho para vocês. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer a partir de agora? Tá nas suas mãos. Você tá a um passo de desfrutar de uma vida sem feridas. E esse primeiro passo tá na sua decisão. Uma decisão vai mudar tudo. A Fátima colocou agir, exatamente. Uma decisão muda tudo. Eu só consegui me curar da minha psoríase que eu tive quando antes eu tomei a decisão de melhorar. Quando eu me comprometi com a melhora, eu tomei a decisão. E aí eu mudei o que eu estava fazendo, eu fui por um outro caminho. Porque se eu continuasse fazendo a mesma coisa que eu já estava fazendo, eu ia ter o mesmo resultado. Então, para você ter um resultado diferente, você precisa agir de forma diferente. Eu te trouxe aqui a informação, te trouxe o passo a passo prático que vai te fazer se libertar. Então, é isso que você precisa fazer, tomar a decisão. Vamos aqui retomar aqui para a gente finalizar nossos 3 passos, então. Passo 1, ajuste de mentalidade. Quebrar as crenças que bloqueiam a sua melhora e fortalecer a crença na sua melhora, a crença na sua cura, alimentar essa esperança. Passo 2, ter a consciência da causa. A sua doença não veio do nada. Existe uma causa para a sua ferida. E quando você entende que existe uma causa que está em você e na sua própria história, e que você tem a condição de mudar isso, que isso não é imutável, você pode olhar para isso e mudar. Aí você vai para o passo 3. Tratar essa causa em sessão comigo. Eu tô aqui para isso, gente. Se você ainda está com feridas, é porque você não conseguiu resolver isso sozinho e você precisa da ajuda certa. E eu sempre falo, você dando o seu 100% e eu dando os meus 100% juntas, nós sim podemos conseguir. Eu acredito na melhora de todos os meus pacientes, sem exceção. E você também precisa acreditar na sua, se você quiser melhorar. Exatamente, Fátima, a cura depende do paciente e não do terapeuta, que é o facilitador. Excelente ponto. Eu vou dar o estímulo para o seu corpo, mas quem cura é o seu corpo. Só você tem o poder de se salvar. E isso é libertador.
porque você tem o poder de mudar a sua história, você tem o poder de mudar os seus resultados. Isso é autorresponsabilidade. Então, quando você segue todo esse passo a passo com entrega, com comprometimento, não tem como você não melhorar. É possível, tá? Gente, eu espero que essa live tenha trazido clareza e esperança para você, que vocês tenham gostado. Eu selecionei aqui a dedo mesmo, passo a passo. E agora eu vou precisar encerrar, que eu tenho um paciente aqui, que hoje estou em dia de atendimentos. Tinha um intervalinho aqui e aproveitei para fazer essa live. Gratidão pelo carinho, uma ótima semana para todos vocês. Fiquem com Deus e até, pessoal. Tchau, tchau. Gratidão.